ZYO 126, Rádio Expresso News. As folhas são responsáveis pelo grande milagre da agricultura. Elas transformam nutrientes e água, na presença de luz solar, em alimento. É assim que o pesquisador Sérgio Abud, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, descreve a importância da quantidade de folhas para uma alta produtividade na cultura de soja. Pois as folhas são responsáveis pela fotossíntese, que converte a luz solar em energia química, e essa energia será utilizada pela planta para o seu crescimento, seu desenvolvimento e também para a produção de grãos. Durante o florescimento e o enchimento de grãos, a soja necessita de uma grande quantidade de energia para formar as vagens e os grãos. E nesse período, a fotossíntese é realizada principalmente pelas folhas mais novas. Se ocorrer algum comprometimento das folhas, essa produção de grãos ela será reduzida, pois a planta não terá energia suficiente para formar as vagens de grãos com qualidade. O pesquisador lembra que as folhas também regulam a temperatura da planta e participam de trocas gasosas, da absorção de nutrientes e do controle de pragas e doenças. Mas essas plantas têm evoluído nos últimos anos, com o manejo nutricional e fitossanitário, uso de genética e sementes de melhor qualidade, a soja passou a completar seu ciclo mais rapidamente, o que tornou cada folha mais importante para uma produtividade mais alta, como explica o engenheiro agrícola Daniel Holtzhausen, consultor de inteligência de negócios da BASF. Cada vez mais ela é necessária para o atingimento do máximo potencial produtivo. Nesse caso, a preservação de cada folha de soja, seja por injúrias causadas por pragas, por doenças ou até mesmo por fitotoxicidade, ela é acentuada. Então a gente cada vez mais precisa manter a área foliar, e cada folha importa para que a gente atinja um bom resultado. Daniel e Sérgio avaliam que para uma alta produtividade na safra de soja 2023-2024, o produtor deve adotar boas práticas para lidar com as variações extremas do clima e com o combate a pragas, doenças e plantas daninhas que podem ameaçar o desenvolvimento ideal da folhagem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Expresso News, a rádio da informação. Dez horas 38 minutos, Expresso News e o nosso Estúdio Expresso desta quinta-feira. Olha, a Nutri já está por aqui, Nutrição em Sintonia. E hoje o bate-papo vai ser sobre as intolerâncias. Como começamos o nosso bate-papo logo cedo, né? E eu pedi para que vocês já fizessem suas perguntas, participassem. No 3566-2259, para quem está no radinho, quem está agora no Facebook pode participar aí no chat ao lado. E claro, vamos dar as boas-vindas para a Nutri, que chega aí nesse 1º de fevereiro. Bom dia, bom dia. É o primeiro programa do ano. Do ano, será? Não. Eu não lembro, veio, gente. Né? Já vim depois do ano novo. Veio. Ai, vim. Olha. Esse é o do mês, então. O do mês, então. Primeiramente, então, começamos aí mais um mês e o assunto de hoje é bem importante a gente falar sobre ele, porque acontece, a gente já vem conversando em outros programas, a importância da informação correta, e na internet tem muita desinformação também, então é importante que as pessoas entendam, sobre intolerância, sensibilidade, para não estar fazendo aí restrições desnecessárias, porque por muito tempo se vendeu, e tu deve ter ouvido falar sobre isso também, que alimentos sem glúten e sem lactose, eles eram vendidos em prol do emagrecimento. Então a pessoa comprava um produto sem glúten ou sem lactose, achando que isso era uma vantagem para emagrecer. E é muito diferente disso, Muitas vezes o produto ali, ele é sem lactose ou sem glúten,
mas ele é mais destinado a pessoas que têm sensibilidade ou intolerância, né? No caso, ao glúten e à proteína, que o glúten é uma proteína, apesar as pessoas confundem muito, porque o glúten está presente no trigo, então o trigo sempre é associado a um carboidrato, mas o glúten é uma proteína, então presente no trigo, na cevada, no centeio, e a lactose é um açúcar do leite. E aí tem pessoas que também têm intolerância ou não digerem bem tanto a lactose quanto a proteína do leite de forma geral, que é diferente. Às vezes as coisas não possuem lactose, mas a pessoa tem uma sensibilidade à proteína do leite. Então hoje vai ser Claro, esse assunto é bem extenso, a gente pode fazer uma introdução hoje e aí no próximo programa a gente responder todas as dúvidas ou as dúvidas que a gente conseguir responder hoje. Mas é importante que as pessoas saibam, retirar glúten e retirar lactose para emagrecimento não é uma estratégia viável, a não ser que você tenha uma sensibilidade a esses alimentos ou uma intolerância mesmo, que é algo um pouco mais grave. E nunca se ouviu falar tanto sobre isso, né? A gente tem falado muito mais do que se falava algum tempo atrás, onde se desconhecia isso, né? Hoje falava até logo cedo no programa sobre isso, porque a gente comia, se alimentava, enfim, se sentia mal com alguns alimentos, mas não se tinha essa informação que era uma intolerância, né, que podia ser de algum alimento. E hoje que bom que a gente tenha esse acesso para que se sinta melhor também. E saber a forma, né, de como descobrir isso. Como é que eu sei que eu tenho intolerância a algum alimento? Bom, muitas pessoas que têm, por exemplo, uma intolerância, né, um celíaco, ou uma pessoa que tem uma intolerância à proteína ou à lactose, normalmente ela vai apresentar alguns sintomas. Então, alguns médicos, nutricionistas, eles já vão perceber por alguns sintomas, desconforto, que eu acho que é um dos principais, né, desconforto intestinal, ele é considerado um dos principais sintomas. Mas também pode se apresentar, por exemplo, essa sensibilidade no consumo na pele, por exemplo, algumas marcas nos braços. Algumas pessoas apresentam, né, se não fazem essa digestão bem, algumas marquinhas, bolinhas assim no braço. E a sensibilidade ali, né, o desconforto, gases, muitas vezes as pessoas têm também dor de cabeça, porque está diretamente relacionado ao intestino. Então, as pessoas normalmente já apresentam muitos sintomas relacionados ao consumo e, por vezes, de uma forma meio que imediata. Tem pessoas que levam mais tempo para apresentar esses sinais, porque o sinal de uma intolerância pode aparecer até 72 horas depois do consumo do alimento. E às vezes é instantâneo também, né? Depende do alimento, da inflamação, seria isso, né? Depende da pessoa. Isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma sensibilidade. Vamos falar de uma pessoa que não é intolerante, que tem uma sensibilidade. Ela pode apresentar na hora esse sintoma, ela pode sentir desconforto, consumiu algo com lactose, ela já pode ter essa distensão abdominal, que a gente fica com aquela barriga, parece de grávida, né? Muitas pessoas falam. Tem a impressão que se comeu muito. Exatamente. E na verdade não aconteceu isso. Exatamente. E tem pessoas que levam mais tempo, às vezes demoram a associar por que ficaram, né, com essa distensão ou com esse desconforto, às vezes com uma diarreia ou uma constipação crônica também. Na maioria das vezes o sinal é, assim, de uma forma geral, é mais diarreia. Mas tem pessoas que ficam constipadas por mais tempo porque tem essa sensibilidade. E eu achei legal tu falar sobre o quanto as pessoas estão falando sobre isso. E não é uma frescura, tá, gente? Porque eu já ouvi muita gente falar, agora todo mundo tá com essa frescura de que não pode consumir tal coisa. É porque, graças a Deus, né, a gente tem uma evolução dentro, né, das pesquisas e dos estudos relacionados à saúde, e as pessoas também, elas falam mais sobre isso, porque antigamente, por exemplo, era um tabu falar sobre estar
constipado, estar com uma diarreia crônica. Ninguém falava sobre isso. Eu tô com muitos gases, enfim. As pessoas tinham muita vergonha de falar sobre isso e foi se quebrando muito o tabu e as pessoas também foram falando mais sobre os seus sintomas, entendendo mais o seu corpo, os seus sintomas, e isso, acredito que essa evolução ajudou bastante. Lembrando então, para as participações, pode ser através do WhatsApp, certo, gente? No 3566-2259 aí para as participações. E sempre importante, né? E quem está agora também via Facebook, pode participar e mandando seu recadinho, fazendo, né, seus questionamentos, suas perguntas também através do nosso chat. Eu vou falar então das diferenças, assim, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco essas diferenças em relação à intolerância, à alergia. Vamos começar que a alergia é um sistema de defesa imunológico do nosso corpo. Então a gente caracteriza sobre doença autoimune, né? E como é uma doença caracterizada por uma doença autoimune, essa doença ela não tem cura. Então, o que se faz? Faz uma estratégia nutricional de retirada total ou parcial, retirada total no caso de intolerância, de alimentos que você tem essa intolerância. Vamos falar sobre o glúten ou sobre lactose. Então, a intolerância, eu estava falando aqui para os ouvintes, é uma intolerância, a intolerância é uma doença autoimune, tá, Jane? Então, assim, não tem cura. Então, como que se faz o tratamento para isso? Retirada do alimento. E aí, claro, se a pessoa faz o consumo, ela pode ter casos mais severos, porque é uma reação do nosso corpo. Agora, quando a pessoa tem uma sensibilidade, não que não seja grave, mas porém não é muito diferente de uma pessoa, um celíaco, por exemplo, que não pode consumir nada com a proteína do glúten e não pode ter, na verdade, assim, nada nem de contaminação cruzada, por exemplo. Não pode usar talheres, louças, pratos, panelas que tenham algum tipo de contaminação com o glúten, né? Uma cozinha, quando as pessoas vão, por exemplo, fazer um alimento que ele pode ser considerado para celíacos, tem que ser numa cozinha totalmente especial, porque não pode ter nem essa contaminação cruzada. E nós temos um questionamento, na verdade, uma pergunta. O Marion Rodrigues, que está acompanhando o programa, e ele disse que tem a impressão que tem essa alergia à lactose e que ele tem, principalmente no verão, parece que isso aumenta, né? Isso são só suspeitas. Uhum. E ele queria perguntar se essas alergias elas podem dar coceira na pele, alguma coisa assim, porque é o que ele sente ao ingerir o leite, pelo que eu entendi, né? Porque estava falando sobre a alergia à lactose. Qual é o nome dele? Marion. Sim, a gente tanto pode apresentar coceira na região e algumas bolinhas, parecem uns brotoejinhos assim na pele, isso pode acontecer. E aí tem a diferença também, como eu falei, né? Tu pode tanto ter essa alergia ou sensibilidade à proteína do leite ou a lactose, que é o açúcar. Se for só a lactose, alguns produtos, por exemplo, alguns intolerantes toleram bem alimentos com a enzima lactase, porque a intolerância ali é uma produção em menor escala ou quase sem produção da enzima para fazer essa digestão. Então, algumas pessoas que têm essa sensibilidade ali, esse grau de intolerância ali, elas toleram bem alimentos zero lactose, mas tem pessoas que não é nem a lactose, é a proteína do leite, é a caseína, então teria que fazer essa retirada. Não adianta tomar um leite sem lactose, teria que tomar leites vegetais, outras fontes e realmente tirar toda a parte láctea, toda a parte de proteína do leite. Mas pode apresentar sim. O meu conselho é que ele procure um médico para fazer, até uma nutricionista daqui a pouco, que pode sim, nós podemos pedir esses exames de alergias alimentares para identificar. E é importante isso, né? Não dá para ficar só na dúvida, tem que se procurar o profissional e não fazer tudo por conta, né? Não. O pessoal vai lá para a internet perguntar. A internet e a terra de ninguém. Mas é importante consultar profissional, porque cada caso é um caso.
Um alergista seria interessante procurar também, porque faz uma bateria de exames de sangue para identificar se tem essa alergia ou não. E aí tem que verificar se tu tem outros sintomas também. Daqui a pouco, esses sintomas que eu falei em relação a desconforto intestinal, ou constipação mais crônica, ou dores mesmo ali, aquele desconforto, aquela dor gastrointestinal também pode acontecer. Então, varia muito, né? O nosso corpo, ele pode apresentar diversos sintomas, mas sim, pode ocorrer coceira sim. Ó, tá então respondido, né? E tem uma outra pergunta aqui, que é da Suelen. A Suelen, que é aqui do bairro Igara, tá acompanhando a programação. E ela diz: bem, eu até acredito que tenho essas intolerâncias, pois me sinto muito mal, principalmente quando tomo leite e como pão, né? Mas se eu não tomar mais o leite, será que resolve? De que forma eu vou substituir o leite? Para fazer... Bom, se realmente você tem uma sensibilidade, uma intolerância, né? É sempre bom a gente ter o diagnóstico. Mas é o que a gente conversou em outros programas. O nosso corpo é muito inteligente e ele sempre vai responder sobre aquele alimento que não nos faz tão bem ou que nos causa algum tipo de desconforto, né? Então, vou dar o exemplo. Tu deu várias vezes o teu exemplo de se sentir desconfortável quando consome pão. Exato. E aí, no teu caso, poderia ser o glúten, ou a gente até conversou que poderia ser sobre a fermentação ali do pão, então pode ser outras coisas também. Fazer a retirada, hoje é fácil a gente eliminar, né, tanto o consumo do glúten quanto o da lactose. Hoje tem muita opção, diferente do que se tinha há anos atrás. Hoje tem muita opção. O leite, por exemplo, existem muitos leites vegetais que a gente poderia até fazer em casa, tá? Ou no supermercado. Claro, às vezes o valor do leite vegetal, ele se difere bastante de um leite tradicional de vaca de caixinha, que eu, Fran, daí vou dar a minha opinião nutricional, que eu acho que tem tudo ali dentro, menos leite. Hoje em dia, né? Infelizmente, é a realidade. Mas o interessante de consumir um leite vegetal do mercado, por exemplo, já pronto, sem ser o caseiro, é a adição de cálcio, que eles colocam a dose diária ali de cálcio, que é importante também, né, para as pessoas que vão retirar os lácteos e precisam continuar consumindo cálcio. Lembrando que o cálcio não está só nos lácteos, a gente tem nos vegetais. Tem essa visão tem. Sempre, né? Não, que tá no leite, tá no iogurte, eu não acho mais cálcio em lugar nenhum. Não, a gente tem o acréscimo, né, desses leites já prontos, mas também cálcio, por exemplo, a gente tem bastante no gergelim, em vegetais de cor verde escura, por exemplo, brócolis, espinafre, a couve. Então também a gente encontra na alimentação. O feijão branco é rico em cálcio também, grão de bico. Então tem outros alimentos também que vão fornecer, mas a gente poderia também pensar de uma forma econômica, por exemplo, fazer esse leite em casa, leite de aveia, leite de castanha. A gente consegue também trabalhar e produzir essa linha em casa. O importante na hora de escolher um leite vegetal também, porque eu sei que tem aí os leites de soja também no supermercado, que normalmente até são mais em conta, porém tem muitos conservantes e tem muita adição de açúcares na composição. É importante verificar ali a composição. Eu gosto muito do leite de soja. Tem a linha zero açúcar, realmente a palatabilidade, o sabor dele é bem mais aceitável, né? Mas é importante sempre olhar a lista de ingredientes, lembrando que ali a lista de ingredientes, ela sempre está na ordem do primeiro produto da lista ali, é o que vai ter mais. E claro, uma lista de ingredientes limpa é sempre aquela que tem menor número de compostos dentro daquela embalagem. Então, para escolher um leite vegetal, normalmente eu indico que vocês escolham um que tenha a base, uma castanha, uma aveia e água. Às vezes vai ter um estabilizante, alguma coisa, porque não deixa de ser um produto industrializado de prateleira, ele precisa ter um tempo maior.
mas que não tem aquela gama de conservantes, de açúcares de adição, então tem que tomar cuidado. Mas hoje é fácil, viu? Tem leite de coco, por exemplo, não aquele leite de coco para receitas, mas tem leite de coco em pó, por exemplo, nas casas de produtos naturais, que é muito gostoso e, tipo, um café com esse leite de coco fica assim, né? delicioso. Deve ser muito bom. Eu vou querer experimentar. Mas, Suelen, obrigada pela tua pergunta. Óbvio que sempre o meu conselho vai ser ter o diagnóstico, mas tu já identificou que determinado tipo de alimento não te faz bem, tu sente esse desconforto. Obviamente que sempre uma orientação para fazer essa retirada legal, mas eu não acho inteligente a gente continuar consumindo aquilo que não nos faz bem. Porque, poxa vida, é sempre a mesma coisa, né? O paciente que eu recebo no consultório, que ele tem uma sensibilidade, né, à lactose, uma intolerância à lactose, e ele acaba consumindo, lembrando, não alergia, mas uma intolerância e uma sensibilidade. Ele passa mal, e ele vai consumir de novo, ele passa mal, e ele sempre diz a mesma coisa. Nossa, por que eu fiz isso? Eu nunca mais vou fazer. Porque, realmente, para quem tem, o desconforto é muito grande, né? Então, não é legal a gente se sentir dessa forma. Eu acho que nada que gera, eu já falei isso aqui outras vezes, nada que nos gera um desconforto é saudável pra gente. Então, eu, por exemplo, faço consumo de alimentos que daqui a pouco não vão ser... feijões, por exemplo. Tem gente que, por mais que faça remolho das leguminosas e tudo mais, tem um problema com essa digestão e não vai fazer bem. Então, é importante a gente identificar também que cada alimento vai ser diferente para cada pessoa. Tá aí, fica a dica, né? Assim como a Sueli, eu também tenho esse problema e eu acabei tendo que evitar. Mesmo gostando de alguns alimentos, a troca foi muito melhor, né? Porque a sensação é horrível. Na hora de comer um pão, muito sabor naquela hora e instantes depois muita dor. Então não compensa. Dá para substituir legal. Tem muita receitinha aí que a Nutri passa, só ir lá no Instagram dela também, gente. Seguidamente tem coisa boa por lá. E tem receita que chega a dar água na boca, assim. Dá para usar muita farinha de aveia, né? Farinha de aveia. Eu vejo que tu usa bastante nas receitas. E a aveia super em conta, né? Prático. E ela vai super bem nas receitas, assim, a farinha de arroz. Como eu disse, gente, isso é bem importante a gente ressaltar, porque eu vejo muitas pessoas nessa pegada do vamos comprar o sem glúten e o sem lactose porque eu tô de dieta. Lá aquele corredor, já tá lá no corredor da dieta. Isso. O corredor dos saudáveis tá... assim, no meu ponto de vista, né, sempre, óbvio, evitar o industrializado, seja ele qual for. Obviamente que nos dias que a gente vive hoje, cada vez mais agitado, cada vez com menos tempo para preparar o alimento ali, eu sei que a gente acaba se rendendo a alguns industrializados, mas a gente também tem a parte ali da indústria saudável que trabalha para fazer bons produtos cada vez com menos conservantes, uma linha mais limpa. Mas nem sempre quando o produto está escrito sem lactose ou o produto está escrito sem glúten, ele é saudável. E eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. São produtos mais caros, porque, né, acaba ali sendo uma produção diferente, até uma produção em menor escala. Então, acaba tendo um valor mais agregado. E, por vezes, tu vai pegar por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um bolo pronto ali sem glúten. Ele vai ter açúcar na composição igual, então ele vai ter conservante igual, então ele só vai ser feito com farinhas, uma farinha de arroz, um outro tipo de farinha que não contenha glúten na composição. Então, às vezes se comete esse erro de comprar tudo sem glúten e sem lactose, achando que são os melhores produtos, e por vezes ele realmente é voltado para o público celíaco. Normalmente, né, produtos sem glúten ali são muito direcionados a essas pessoas que não podem fazer o consumo, que tem a doença autoimune, são celíacos e não podem ter nenhum tipo de contato com o glúten. Perfeito. Olha, está nos acompanhando a Maria Clara. Assim, eu e minha filha Rosane estamos aqui acompanhando
o teu programa. Muito importante trazer este tema, né? Porque a gente sempre fica com muitas dúvidas em relação a isso. Parabéns aí pelo programa. Muito obrigada, sejam sempre aí bem-vindas. E lembrando, né, vocês, que vai ficar salvo depois no nosso YouTube, vai estar lá o programa na íntegra para vocês e também no Facebook para que vocês possam acompanhar. E é claro, não para por aí porque a gente vai ter que trazer esse tema novamente. Sim, é um tema, como eu falei para vocês, é um tema bem extenso, né? Eu tentei dar uma pincelada aqui, por a gente não ter tanto tempo de programa, mas é importante que vocês deixem as dúvidas de vocês e sempre procurar um profissional, um alergista, um nutricionista para auxiliar vocês nesse momento, porque é muito ruim a gente viver com esse desconforto, né? O nosso corpo, ele é a nossa casa, eu sempre falo isso, então esses cuidados, eles têm que ser primordial na nossa vida. Poxa, você vai viver em desconforto sem saber o que você tem, isso é muito ruim. E cada vez mais a gente está relacionando a saúde do intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, então tudo que acontece ali, a gente precisa estar com o intestino saudável também. A gente não pode ficar agredindo o nosso corpo com alimentos que o nosso corpo não digere bem. Isso não é legal, não é saudável. Então é importante sim a gente olhar para isso, entender os desconfortos, as coisas que acabam acontecendo. E muitas vezes a gente vai para a internet em busca de uma resposta e tem muita coisa lá, a gente fica mais confuso ainda, né? Então, assim, o importante é procurar um profissional que vá te auxiliar, vá pedir um exame para que você tenha um diagnóstico. Claro, como eu falei, muitas pessoas que têm essa sensibilidade ou têm intolerância, elas já apresentam sinais muito característicos que acabam, né? A gente acaba já fazendo essa retirada parcial ali, sem o teste, porque a pessoa já apresenta esse desconforto. Doutora, para a próxima semana a gente pode seguir então com este mesmo tema. Podemos. Olha, são muitos os pedidos para que a gente traga aí novamente. Bem, estamos chegando nos nossos momentos finais e gostaria então que deixasse um recadinho aí para os nossos ouvintes. Então, gente, deixem as suas dúvidas aí para o nosso próximo programa. Acho sempre é importante a gente falar sobre a informação. Eu tenho também ali o meu canal, meu Instagram, né? Que tá Nutri Franciele Freitas. Se vocês quiserem deixar as dúvidas de vocês lá pela minha rede social, também vai ser bem importante. Para a gente ter essa comunicação, é importante olhar para a saúde de vocês, pegar uma boa informação e, claro, sempre procurar um profissional para orientar vocês e ter o diagnóstico, que é o mais importante, para que a gente possa, de fato, fazer algo assertivo e direcionado para o teu problema individual, né? E que, de fato, fique em sintonia com a nutrição. É isso aí. Tô bem feliz e no próximo programa, então, a gente continua com esse assunto. Esse mês ainda eu quero trazer assuntos sobre o veganismo e vegetarianismo, que vai também abordar um pouco dessas retiradas de alimentos, substituições, como fazer isso da forma correta. Perfeito, nosso muito obrigado. Eu também vou encerrando a minha participação por aqui na Expresso News. E volto na segunda-feira, porque temos aí um feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. E desejo a vocês uma excelente quinta-feira, um feriado maravilhoso. E eu volto e você continua sempre bem informado aqui na Expresso News, a rádio da informação. Muito obrigado pela audiência, a todos vocês no Facebook, quem participou também via WhatsApp. Valeu, gente! Se você quer estar bem informado, é só sintonizar a Rádio Expresso News. Vem ouvir as notícias, vem. É a melhor rádio, você bem informado, então vem sintonizar. Vem pra Rádio Expresso News, vem já! A melhor programação, locutores experientes. Nossa rádio é competente, aqui é diferente. Sua companhia perfeita pro dia a dia gostar. Então vem pra Expresso News, venha já sintonizar. Você quer estar bem informado? Se ligue na Rádio Expresso News, Vale do Sino, Grande Porto Alegre. Notícia 24 horas. Rádio Expresso News 81.9. A sua rádio de notícia. Rádio Expresso News. Expresso News, a rádio da informação e a hora certa. 11h04. Festa boa é no Clube Colazial Escotar. Venha se divertir e